Bem-vindos de volta, pessoal. Então, pessoal, tudo bem? Passados, não sei, 3 meses? Não, não sei, João, quanto tempo é que tiveste de férias? Pai, Diz-me. foi 3 meses já. Bem, estamos de volta, pessoal, é o que Que importa, interessa. estamos de volta, exatamente. Voltamos cheios de força e na altura crucialíssima. Este é o final do campeonato. É mesmo. Exato, Estamos fecha aqui a umas época. semanas de Exatamente. fechar a época Já estamos a começar a pensar nas próximas transferências. e ver como é que vai ser este mercado de início de outono. Esqueci-me de fazer aquilo que disse que ia fazer. O quê? Atenção, atenção, atenção. Momento de espaço público. Ok. Serviço público no ar. Pronto, já conseguem Pronto. imaginar o que é que vai ser este episódio. Vai ser sobre o... Sobre as eleições, sobre as legislativas. Não, João. Não? Não, João. Então, É Estado da Nação, bro. esta nação. Foste tu que decidiste o título, bro. Foste tu que decidiste o título. Ok, pois foi, é verdade. Opa, é um bom título. O Estado da Nação. O gajo escolhe o título e não se lembra do próprio título. Oh, mano, eu só me ia lembrar depois na altura Ainda de bem que no escrever. Instagram tu já Já salientaste está que isto lá. é feito mesmo em cima do joelho. Exato, é para nós não estamos aqui para mentir a Pronto, ninguém. João, de que é que vamos falar hoje, para além de que é o Estado da Nação? Pronto, como vocês devem saber, estamos a aproximar-nos das legislativas deste ano, Aliás, 2019. isto, quando isto sair, provavelmente estamos mesmo em cima Mesmo delas. muito em cima delas. Portanto, Exatamente. como bons cidadãos que todos vós são, de certeza absoluta, Serviço público. de certeza absoluta que vão todos votar, nem que seja nulo. Pelo menos quem vê isto. eu acho gosto de que fazem acreditar muito que é pessoal que... Não, olha, fica já nas palavras de Platão, acho que foi Platão. Este gajo percebe. Todo aquele que não participa no discurso político arrisca-se a ser governado por um inferior a ele próprio. Acho bem. Por isso é um direito que foi conquistado pelos vossos avós, por isso, e pelos vossos pais também. O meu pai, que eu me lembro, era um adolescente, por isso. Na altura, mas vá, pronto. Foi conquistado pelas gerações que Já eram se antes votava deles. no Estado Novo? Já se votava. Já votava. Por acaso até se votava qualquer coisa. Havia umas urnas Havia. e havia um sítio para votar. Exatamente. Mas pronto, vamos focar em coisas que importam. Pessoal, isto para focar, eu estou a levantar os braços, para quem só está a ouvir, eu estou a levantar os braços, quer dizer que estou a falar a sério. Vamos então falar de quê? Vamos falar do Estado da Nação, vamos falar das legislativas, vamos falar principalmente dos debates. E vamos falar não necessariamente das especificidades e do conteúdo, específico, mas vamos nos focar naquilo que tanto eu e o João, a nossa impressão, aquilo que falhou, ou pelo menos aquilo que nós achamos que é necessário reformular e repensar para trazer a política para mais de próximo dos cidadãos, para devolver o interesse aos cidadãos. Porque a verdade é... O Ricardo está a concorrer e não vos disse nada. É Isto verdade, parece é verdade, discurso é verdade. Não, mas é eleitoral. verdade. Isto eu aprendi com um amigo meu. Ele sabe quem é. E acho que uma coisa que é mesmo crucial de nós pensarmos, e especialmente neste espaço nosso, é aquilo que tu tinhas falado. Porque eu acho isto muito interessante. O facto de nós estarmos a tomar a nossa liberdade e a nossa força política, a nossa força individual política, que é aquilo que quem não vota faz, pode muito bem, porque nós estamos habituados a estes tempos de calmia e de conforto. Tranquilidade, exatamente. Serenidade e blá blá. Mas esquecemos sempre que estamos exatamente, se depois da tempestade vem a bonança... Depois da bonança vem a tempestade também. Exato. E é no momento em que nós achamos que as coisas estão mais confortáveis, Que podem vir literalmente no momento os a momentos seguir. piores. É literalmente o momento é literalmente o momento antes das coisas degenerarem. E se nós continuarmos a tomar por garantido esta nossa vocação e a ignorá-la completamente, é exatamente aquilo que tu disseste ao Platão. Nós corremos o risco de sermos governados por pessoas piores. Exatamente. E esse Não quero isso. Esse é o meu maior medo, porque eu também acaba por ser... Eu dou valor ao meu futuro. As pessoas que eu mais ouço a queixarem-se... À minha família e à minha futura família. E como tal, quero mesmo tentar garantir o melhor futuro possível. Para mim claro, e é para óbvio. toda a gente. É óbvio. Eu acabo por ser também... Eu não vou dizer que eu não compreendo quem não vota.
Eu compreendo perfeitamente. Deveriam continuar, deveriam votar na mesma. Mas há muita coisa que tu podes compreender e não concordar. Exatamente. Eu compreendo quem rouba. Exatamente, não é? Agora não devias fazer na mesma. Compreendo os criminosos. Aliás, eu compreendo praticamente tudo. Daí a concordar. É verdade. É sim, senhor. O Ricardo está a falar bem. Se concordo ou não, isso é outra coisa totalmente. Concordo plenamente, 110%. Mas vamos então tentar saltar Vamos lá falar para o Estado da Nação. Isto antes de mais, Qual nação? esta nação aqui, Qual é esta? este piso que pisamos todos os dias. A pontinha. Sim, Ok. aqui no Isto é a norte. pontinha. Esse Estado independente dentro de um Exatamente. Estado. Bom, e aliás, que isto não é tão propriamente fruto deste ciclo eleitoral. Eu acho que aquilo que nós vamos falar neste episódio. É um bocado transversal. Eu acho que aqui o que nós vamos falar neste episódio é um bocado mais questões crónicas. Nós somos muito sistema. macro. Nós falamos sempre muito macro. A verdade é essa. Quem nos ouve, gosta de nos ouvir porque nós não falamos de coisas de há 6 meses, nem de coisas de daqui a 6 meses. Nós Não, falamos nós estamos de coisas... a falar da forma que nós queremos falar da forma como este ciclo eleitoral está todo montado e de como estas coisas estão todas feitas à volta disto. Para trás. Exatamente, e que é isso que termina o que vem para a frente também. Aliás, nem é consequência, é sequência mesmo. Essa é a grande questão aqui. Portanto, se calhar íamos começar mesmo por ver os debates em geral, sem querer entrar muito a fundo em nenhum deles, porque eu acho que Não vale a pena. São acho demasiados. que não faz muito sentido. São demasiados. Para começar. Aliás, um dos nossos objetivos com este episódio é exatamente servir de muleta para quem não conseguiu. Porque nós Exatamente. próprios, até para mim, Até tem porque- algo Até para nós que tínhamos interesse e que em ver, deriva algum prazer. foi maçudo, foi chato, É muita mas, coisa. mas teve de ser feito e muita fizemos-lo por vocês. Agora, o que Perceberam? o que é que acontece Votem aqui? em nós. Há aqui uma Nós cidadãos. LOL. Não, é que existe aqui uma questão, primeiro na forma como todos os debates estão estruturados. Primeiro, eu apanhei há uns tempos para cá um artigo da SIC, acho eu, da SIC Notícias, a falar de todos os debates que iam existir e fazer um ranking, que eu achei isto muito interessante, a fazer um ranking por ordem de interesse do debate. Ok. Ou seja, quão interessante é este debate? Logo à partida, uma pessoa fica assim um bocado, o que é isto? Mas a verdade é que faz todo o sentido. Mas a ordem de interesse, essa Em ordem que é sentido? baseada em quê? Em que sentido? Aliás, é feita por quem? À partida será por um jornalista, o editorial uma questão editorial, ok. Sim. Ok. Agora, a minha questão não é esta. A minha questão é, achei interessante a forma como eles definiram interesse, porque foi sem estar escrito, sem eles dizerem, olha, é assim que nós fazemos isto, acaba por ser uma métrica daquilo que eles acham que a pessoa normal vai conseguir retirar daquele debate. E isto, para vos pôr em palavras e dar um exemplo prático, é muito simplesmente, por exemplo, os debates que eu vi entre Catarina Martins e Cristas não têm grande interesse. Eu não achei muito interessante. Porquê? Porque diferem tanto, tão drasticamente em tanta coisa, que não existe aquele apanhar no meio, onde se podem encontrar. Isso Aliás, é uma coisa que eu... Desculpa estar a interromper, mas isto é muito importante. Isso é uma das coisas que eu tenho andado a notar imenso, que tem sido o grande distanciamento entre a esquerda e a direita. É que não estão a discutir as mesmas coisas. E quando tu não estás a discutir, é como estar a falar a mesma literalmente língua. falam duas linguagens Exatamente. diferentes. E o que é que acontece quando as pessoas não falam a mesma língua? Elas literalmente não se entendem. entendem. E, eventualmente, cria-se conflito. Eu, por acaso, foi uma coisa que eu reparei. Que é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, neste momento. Eu vi exatamente. E a cena é, nós falamos sempre da influência dos Estados Unidos a nível da cultura, e seja, por exemplo, nas séries, seja nos filmes, na escrita, etc. E nunca olhamos para outras coisas. Lá porque o sistema político deles, a priori, é muito diferente do nosso, não quer dizer que ele não esteja a influenciar. E está. Imenso. Não, está. E Mas com as aliás, coisas más, isto não com foi as uma coisas coisa. boas, é a parte O triste. problema é esse, é que é com as coisas más. Mas já vamos lá chegar também a essa Exatamente. parte. E por exemplo, eu lembro-me de ver, e estou agora a reparar, que eu estudei esta parte, estudei isto mesmo. Peguei numa folhinha A4, tirei apontamentos dos debates Ele não estava e tanto no liceu. esqueci-me delas e não as trouxe. Mas eu lembro-me de ter visto uma coisa.
E eu lembro-me de ter visto uma coisa, de ter escrito... Você é muito profissional, amigo. Eu disse isto, é em cima do joelho. Aliás, eu lembro-me de ter escrito uma coisa lá, que foi... Não existe nada em comum entre elas. Não existe quase nada em comum entre elas as duas. Entre elas as duas, de onde possa surgir ideias com significado. Elas, quando foram buscar uma coisa muito pequenina. Elas falaram, eu tinha a lembro-me ver de com ouvir... as licenças de maternidade. E as creches. Eu lembro-me de ouvir as creches. Exatamente. Que depois lá está. Não, mas mesmo nas creches depois tem o mesmo objetivo, mas por sítios diferentes. Exatamente. E é esse. Depois quando tu finalmente chegas aqui à grande questão, que é, e isto era aquilo que eu também acho que já falei em vários episódios para trás. Nós todos queremos a mesma coisa, que é queremos que toda a gente esteja bem. Eu acho que eu não conheço. É a grande dificuldade. Eu acho que, parece sinceramente, que ninguém percebeu o que querem. O Rui Rio disse exatamente isso. Eu quero é ser útil para o país. Seja como governo ou como oposição. Eu acho que eu não conheço uma O única objetivo da política pessoa. deveria ser esse. Eu acho que eu não conheço uma única pessoa, e isto também já vamos entrar na demagogia que é nítida, cristalina nestes debates. Eu acho que eu não conheço ninguém que diga, não, eu quero que este grupo de pessoas estejam mal, para eu poder estar bem à custa deles. Não. Toda a gente quer toda a gente bem. A direita quer toda a gente a ser tratada nos hospitais. A esquerda quer toda a gente a ser tratada nos hospitais. A direita quer toda a gente com acesso às escolas. A esquerda quer toda a gente com acesso às escolas. Ninguém quer retirar o acesso a rigorosamente ninguém. E isto é uma parte extremamente importante, porque há uma certa ala política que gosta muito de pôr muitas questões de um lado contra o outro lado. E eu pelo menos vejo um bocado dessa forma, em algumas coisas em particular. E nesta questão das creches, com a Catarina Martins e a Ação Cristas foi nítido, porque as duas deixaram bem claro, querem tudo, querem creches para todas as crianças. Não querem uma única criança Sim, fora. exatamente. Simplesmente, a Catarina Martins quer fazer creches públicas a torto e direito, E a Crista? e a Cristas quer contratualizações, privada. quer iniciativa privada a torto e direito. A finalidade é a mesma. Mas Diferimos a parte que me irrita aqui, no método. o que me irrita aqui é que a malta da esquerda tem muita mania de ir buscar o exemplo escandinavo, não percebendo que aquilo que a Cristas quer e aquilo que o CDS quer É o que se passa emular na Escandinávia. a Escandinávia, que é aquele paraíso socialista. E Holanda. Mais Holanda, outro toda a paraíso gente fala muito do sistema holandês, por exemplo, educativo, esquecendo-se que quase 4/5 é 70 e muito por cento das escolas holandesas são privadas. Aqui em Portugal passa-se o oposto. E é isto que me está a fazer confusão, é exatamente isto. Porque estas mirabolantes ideias socialistas, ou aliás, estes grandes sistemas socialistas, o que eles estão a fazer é exatamente aquilo que a direita quer fazer aqui. Ou seja, a esquerda se calhar tem que parar de ter uma visão tão míope. Porque a grande questão aqui é só, como disse, por exemplo, o Ricardo Rio, Ricardo Rio, o homem que deixa-o estar na Câmara quieto, o Rui Rio, como disse o Rui Estão no Rio, mesmo partido. Se calhar primos. Não, acho que não tem nada a ver. Pois não. É só o meu último nome. E o primeiro também começar por R. Oh, man, é que podia ser Pedro, um deles. Mas enfim. O Rui Rio, que disse isso num dos debates, e isto é uma coisa que também me chateia solenemente. O melhor hospital do país está lá para ali para aqueles lados, é em Braga. É o que está em primeiro lugar no ranking. É uns quilómetros aqui de onde nós estamos. Foi uma parceria pública-privada. Uma PPV. Pronto. Já sei que já ouvi a Catarina Martins falar muito e que diz que muito o quão bom o hospital público, o hospital público, porque é público, acaba por ser público, só que é uma parceria pública-privada, é à custa do sistema público todo ele em si. Ora bem, mais ou menos. Não é muito bem assim. Género, o hospital de Braga serve-se muito, do facto de estar bem, serve-se muito dos hospitais públicos. Ou o da Aveiro estar mal, não percebo, ou o do Castelo estar mal. Nunca percebi muito bem a lógica. Género, mas a questão está a roubar recursos ao sistema público. O rico está a servir do pobre. A questão acho que está-se a servir de recursos que poderiam estar a ir para o SNS, para o público, e estão a ir para aquele. A minha questão aqui é a seguinte, que foi o que o Rui Rio disse num dos debates. Porque é que, e ele disse, isto faz-me levar depois à questão, à inviabilidade do Bloco Central. Mas a questão aqui é, a lei de base que foi passada ainda este ano, que foi um dos grandes marcos da legislação desta geringonça, foi a lei de bases da saúde, que à partida
exclui as PPPs. Não existem PPPs. E o Rui Rio disse uma coisa muito interessante. Porquê? A pergunta é simples, mas é a única pergunta que se tem de fazer. Porquê? Porquê é que exclui a lei de bases? Porquê é que exclui os PPPs, a lei de bases? Não pode ser por uma questão, e ele usou exatamente esta expressão, lá porque eu sou de esquerda e eu não gosto de PPPs, não há PPPs. Não. Se existe uma PPP, se existe uma empresa que diz que eu exploro isto, não tenho problema nenhum, eu faço as construções, eu faço a manutenção, simplesmente gera-se ali um contrato. Se o contrato for bem feito, que foi uma coisa que ele deixou muito bem clara, se o contrato for bem feito, se houver uma fiscalização decente, que ele deixou muito bem clara que isso é um erro, é um problema crónico de Portugal. Exatamente. É que deixa-se é tudo. O grande problema em Portugal, que é o capitalismo de compadrio. Exatamente. Que eu ando a falar e esse é o problema, não é o capitalismo, tempo. é o compadrio que é o problema. É o compadrio. Mas esse é um problema, quer seja capitalismo, quer seja socialismo, quer seja o que quer que seja. Por isso é que o problema está aqui no compadrio. Se o contrato for bem feito, se houver uma boa fiscalização, se as metas estão a ser cumpridas, porquê é que não pode ser uma PPP? Porquê é que à partida só... E ele disse mesmo assim, lá porque eu sou de esquerda, isto é ideologia. Isto é pura ideologia. E acho que esta é uma das grandes questões por Rui trás Rio da assumiu forma que é de esquerda? Hã? Rui Rio assumiu que é de esquerda ou estás a trocar? Não. O Rui Rio disse que isto é ideologia. O facto de não poderem haver PPPs é só por uma questão de... Não, tu estavas a dizer, o Rui Rio disse, eu sou de esquerda. Não, o Rui Rio estava a imitar quem okay. seria de esquerda a dizer, eu sou de esquerda, não quero PPPs. Já percebi. Okay. My bad. E foi essa, e é essa a questão, por que não? Porquê é que temos de estar tão presos à ideologia? Eu no fundo suponho que acabo por parecer um bocado ideólogo. Não, mas eu gostei disso. Eu gostei disso da parte do Rui Rio. Não se prendam em ideologias, ele quer literalmente, ou pelo menos diz, mas pelo menos diz. Os outros nem isso dizem, os outros só querem ganhar. Não, o meu grande problema. O homem não está preocupado com ganhar, o homem está a posicionar-se para... e pode ser a estratégia dele que ele acha que é para ganhar. Mas isso, sem dúvida. Mas pronto, pelo menos tem uma estratégia. Tem de haver uma motivação, não é? Melhor. E pelo menos é aquilo que eu quero ouvir. E há ao contrário, chateia-me depois, lá está, isto leva à demagogiazinha que eu tinha falado há bocado, que é, chateia-me depois eu ouvir os discursos de partidos de esquerda e acabar tudo por revolver, mesmo nestas questões da saúde, acaba tudo por revolver a nós é que queremos saber dos pobres. Sim. Vocês é que só querem saber dos grandes interesses privados. Tem um monopólio privados. da moralidade. Por alguma razão. A esquerda tem um monopólio na moralidade. Mas e lá está. E nós não dizemos isto como pessoas da direita. Dizemos isto, é assim, se calhar... Não, se calhar mais à direita do que é média em Portugal, mas sem dúvida. Não quer dizer que não estejamos ou no centro ou na direita, etc. O que se nota é que os partidos de esquerda e as pessoas que estão na esquerda têm uma tendência muito grande a puxar... a vitimizar ou auto-vitimizar. Auto-vitimizarem-se a eles próprios. Ou em frente às câmaras. Boa redundância. Auto-vitimizarem-se a eles próprios. Não, mas a parte mesmo crucial é... Para sublinhar mesmo. Exatamente. Não, mas a parte crucial é mesmo essa. Nós somos os bons. Põe tudo em questão moral. Nós somos os bons, vocês são os maus. Nós é que queremos ajudar os pobrezinhos. Dar dinheiro aos pobrezinhos, e tipo, obviamente estou a reduzir imenso a questão, mas dar coisas aos pobrezinhos é que vai ajudar os pobrezinhos, e vocês de direita só querem tirar e olha para o passo escolho. Isto foi o que eu vi em todos os debates, sempre que era com alguém da direita, principalmente com a Cristas, porque o Rui Rio, obviamente, como bem a Cristas, como fez parte do governo. Exatamente, todas as postas que ela levou, principalmente a Catarina sempre. Martins. Sim. Aliás, a Assunção Cristas. E é assim que a Catarina Martins está a ganhar votos. Exato. Não, mas é. É atacar o Pedro Passos Coelho. Não, e aliás, a Catarina a Assunção Cristas disse mesmo no debate entre elas as duas que acha triste, acima de tudo triste, porque é que se revela ser impossível ter um debate de ideias com o Bloco de Esquerda. Porque é que todos os debates com o Bloco de Esquerda têm de descer ao populismo e à demagogia de insultar os outros. Porque os outros querem saber dos ricos e eles é que querem saber dos coitadinhos pobres. Todos os debates com o Bloco têm devolvido para aquilo, a não ser que seja contra o PS. Exatamente. E nesse caso é voto ao PS abaixo. E o Bloco de Esquerda tem uma dificuldade gigantesca com uma coisa. Mas já voltamos a falar disso. Na segunda parte. Exatamente. Pessoal, até já. Pronto, como eu estava a dizer... O Bloco tem uma dificuldade. O Bloco tem uma grande dificuldade. O Bloco tem a postura de dizer que tem sempre as contas certinhas. Só que há uma coisa. É fácil apresentar as contas quando tu fazes as tuas propostas para que é fácil fazer propostas em vácuo. Elas nunca têm que se debater com a realidade.
E é assim, é muito giro aquilo que o Bloco... É isto que eu acho engraçado. A coordenadora do Bloco, ou seja, a pessoa que representa do Bloco, percebe zero de matemática. Porque senão ela não era do Bloco. Estou a brincar, isto é uma brincadeira. Não, isto é que eu acho mesmo crucial. É que há uma coisa que é muito engraçada, que é o teórico, a matemática do teórico. Isto, olha, ela que vai falar com um empreiteiro. Ela que vai falar com um empreiteiro e me diga, que depois me venha dizer, se em algum momento alguma obra ficou. Qual é a percentagem de obras que batem de frente e batem certo com a estimativa, com o orçamento? Ela vai ficar abaixo ou vai ficar acima? Eu diria que é tipo menos de 1% das obras que batem exatamente onde é previsto. Não, e depois é tal coisa que isto o depois Bloco é outra... fala da forma que fala porque nunca foi governo. E depois isto Nem pode. bate noutra questão que é, eu gostava de ver um debate, efetivamente, se é para debatermos ideologia, vamos debater ideologia. Eu gostava de ver mesmo um debate com as pessoas a perceberem o funcionamento do capitalismo e dos mercados livres. Nem sequer lhe vou chamar capitalismo. Vamos cingir ao mercado livre. Ao mercado livre versus o mercado controlado, que é o mercado livre e o socialismo. Sim, o mercado mais planeado. Porque acaba... O socialismo, por causa de uma data de razões, principalmente por causa da forma como tudo tem de ser feito, tem de ser tudo público, há muita inércia por trás, há uma quantidade gigantesca de ineficiências, de burocracias para trás e para a frente, que simplesmente elevam os custos e não tornam as coisas possíveis. Sabes o que é que eu ponho isto numa analogia muito simples? Se tu, quando estás a fazer alguma coisa para o teu trabalho, tivesses que sempre que tinhas de tomar uma decisão, correr ao teu chefe para ir perguntar se está bem assim, mas cada coisa mínima. Pensa na quantidade de redundâncias que se acumulavam o dinheiro que se estava a perder. É porque depois o debate acaba por ser sempre bem interessante quando tu começas com estas questões, porque é tipo, depois quem defende efetivamente, quem é proponente do socialismo diz que eu digo assim, o socialismo tem uma data de ineficiências, burocracias, lá. Assim, mas também é uma questão de descentralizar e dar mais autonomia às unidades. Depois, ok, concordo, plenamente. Vamos levar esse raciocínio, mas vamos mesmo aplicá-lo a sério. E vamos dar mesmo autonomia a sério. E agora que deste autonomia a sério, compara-me isso com um privado. E vais descobrir que é a mesma coisa. Afinal, a única diferença é de onde é que vem o dinheiro. Se é do próprio privado, se é do dinheiro dos contribuintes. Eu, pessoalmente, acho que deve ser o próprio privado a gerir-se. Não acho que tenha de entrar dinheiro dos contribuintes em lado nenhum. Essa é a questão. Em última instância, a autonomia acaba por ser iniciativa privada. Mas pronto, passando essa questão à frente. Acho que era uma coisa, mas tu tocaste aí numa coisa que era importante. Estavas a falar do formato do debate. Estava a falar, e várias coisas aqui. Acho que este debate, o formato é ultra redutor e destrói a discussão pública. Porque isto é uma coisa que eu tenho andado a pensar imenso. Partilha. Aquilo que nós todos queremos é que Portugal seja melhor e os portugueses sejam melhores, certo? E que cada vez estejam melhores. Acho que isto é capaz de ser das únicas afirmações que é 100% global. Verdade para toda a gente, para todos os portugueses que estão aqui. Exatamente. Porquê? Porque lhes toca a eles. Se Portugal for melhor, se os portugueses forem melhores, eles por conseguinte são melhores. E têm uma vida melhor. Que é aquilo que todos queremos aqui todos, em Portugal. Sem exceção. Então, se todos queremos isso, partindo desse princípio, então o que é aquilo que nós deveríamos estar a fazer? Nós deveríamos estar a trazer as coisas às pessoas, não exigir às pessoas que sejam mais. Okay? O que eu quero dizer com isto é, vamos quebrar a barreira de entrada. Nas coisas que importam, se calhar é necessário começar a pensar em quebrar a barreira de entrada e não subi-la. A partir do momento em que começas a tornar e isto eu digo porquê? Eu há muito tempo que ando a falar de governo grande, há muito tempo que eu ando a falar de tudo o que tem a ver com política ser tão complexo. Falo disto também, por exemplo, em relação a Bruxelas. Quanto mais complicado é o aparelho, quanto mais especialização é necessária para perceber como é que funciona o aparelho, tens dois problemas. A excessiva especialização é frágil. Porque quanto mais tu te especializares, se houver extinção, tu és inútil. Ou seja, as pessoas que estudam, por exemplo, e isto eu digo do meu curso, as pessoas do meu curso que estudaram política, União Europeia,
Isto para obviamente, Se a União Europeia que é a cair, política europeia. Pronto, o Sim, pessoal sim, que sim. estudou política europeia, etc., e que se especializaram nisso, se a União Europeia for com graças, eles ficam desempregados. Literalmente, eles não, a especialização deles não serve para mais a tecnologia do emprego deles desapareceu. Exatamente. Porque era a União Europeia. Exatamente. E é frágil. Porque, por exemplo, tu especializaste em IoT, isso é uma coisa que não vai desaparecer. Uhum. Para isso acontecer, muitas outras coisas da tua vida que são mais importantes Sim. vão com caraças. Sim. Nomeadamente eletricidade. Por exemplo. Exatamente. Ou seja, é tudo uma questão de pensar em fragilidade. Depois a política é o tipo de coisa que tu queres trazer o cidadão comum a comungar. Não, foi para isso que Salazar morreu. É literalmente isto que nós andamos a tentar construir há décadas, quiçá milhares de anos. A democracia foi o princípio disso, na Grécia. Então, por que raio... Isto sem dúvida que é uma demanda pela liberdade da humanidade. Literalmente. Mas continuando, sim. Então, por que raio é que nós estamos a levantar cada vez mais barreiras de entrada em várias coisas? O debate parece que a cada ano que passa é mais difícil de escutar. E é por e lá está, não é defeito das pessoas as pessoas olharem para a política e votarem na política como se fossem clubes. Não, é mesmo porque o sistema está mal sistema formulado. está desenhado para ser assim. Exatamente. Não, porque tu não consegues acompanhar. Tu não consegues. A não ser que tu sejas... Imagina, eu e tu somos pessoas que temos interesse e mesmo assim eu sinto que nós estamos completamente fora. Ou aliás, não é completamente fora, mas estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar para estar plenamente. Tu tens que dedicar a tua vida à política eu sinto para que acompanho muito mal a política e mesmo assim sinto E já que fazemos sou um das pessoas esforço. E já fazemos um esforço considerável. Então imagina a pessoa média. Porque o problema da isto já política... a sair que nós somos pessoas acima da média. Não, somos se calhar pessoas acima da média no que toca ao nosso interesse político. Não, eu dentro certeza das nesse sentido. pessoas de que eu estou rodeado, eu acho que estou... as pessoas com quem Nós eu temos estou um podcast em que pessoalmente falamos que me de política, digam, por isso acho que me digam se eu estiver exatamente. errado, mas eu acho que estou ligeiramente acima da média no que toca ao interesse por política. Exatamente. E está Agora- aqui o grande problema, desculpa, só para concluir esta ideia. Está aqui o grande problema. Da mesma forma que se nós termos impostos muito altos, o problema se calhar não é das pessoas, porque o objetivo dos impostos é melhorar a vida das pessoas através da criação de infraestruturas que são pagas por esses impostos públicas, com um objetivo. A ideia do público é que é pensar no cidadão e não no lucro. Então, em antemão, aquilo que tu fazes e isto está mais que provado, é quando tu baixas os impostos, os ricos pagam mais. Que são as pessoas que a esquerda quer que paguem mais. E aumentar impostos, aumentar os impostos, os ricos pagam menos impostos. Isto está mais que provado. Porquê? Porque o pobre não sabe como fugir aos impostos, o rico sabe. O rico contrata contabilistas, o E rico o muda de dinheiro país. o dinheiro procura Preservação. Exatamente. Preservação. Exatamente. Preservação de capital. Exatamente. O dinheiro não quer fugir. O dinheiro quer ficar. Mas ele vai fugir se tiver sítio melhor para onde ir. Se estiver ameaçado. Exatamente. E é exatamente esta aqui a grande questão aqui, também é a mesma coisa, que é as pessoas fogem. As pessoas aqui são o capital humano. As pessoas fogem do sistema quando o sistema é demasiado E nós ultra estamos com complexo. taxas de imigração a que níveis mesmo? Essa é exatamente um dos problemas. É sistemas que não respondem às questões. Eu acho que É isso. eu O acho sistema não que- está a responder às verdadeiras questões. As E eu pessoas acho estão que isto é desinteressadas. mesmo- Isso não é problema das pessoas. Não, claro que não. Obviamente que as pessoas têm sempre um papel, claro. Obviamente. Mas assim, se quando as o pessoas estão a ter que sistema fazer um está- esforço tão grande, então também o problema está no sistema. Quando- E se se o calhar sistema- principalmente no sistema. Se o sistema estiver montado de forma a desincentivar, então claro que o problema pode, de certo, infligir-se nas pessoas. As Se nós pessoas temos um sistema paternalista, um sistema socialista paternalista, com um Estado providencial, I guess, um welfare state, como nós temos, Estado de Providência, sim. exatamente. Então ele não tem que ser Estado de providência para tudo. É assim, eu acho Ou ele quer remover cada vez mais, ou ele quer se ultracomplexificar-se cada vez mais para remover cada vez mais também a pessoa média da tomada de decisões, de forma a até chegar a um ponto em que eventualmente cria uma oligarquia. E é esse aí o problema da esquerda. Um Estado da nascença à morte. É assim. E aí entramos na grande questão, que é o Estado depois tem a sua vontade própria, que é a sua autoperpetuação. Mas pronto, focando agora se calhar no estado dos mídia. Eu sei que, ou tu queres Não, acabamos por ainda ok. não falar da questão dos debates, Ok. da parte que eu queria falar. Pois, porque a questão dos debates vem também ao encontro com a dos mídia. Mas, Exatamente, mas porque são eles que os avança. organizam. E então assim lançamos as duas questões de uma forma só.
que é a questão dos debates. Pronto, tivemos a falar até agora, mas o que eu acho mais importante de mencionar aqui nos debates mesmo é deixar muito bem claro, pelo menos na minha opinião, eu acho que os debates a forma como são organizados está completamente desatualizada, de uma ponta à outra. Nota-se que é um burro velho. É parvo. Aliás, são A forma reliquias como os debates do Estado estão. Novo isto. Exatamente. A questão aqui é assim: primeiro, a televisão está completamente desatualizada. Deixar ao encargo das televisões a forma como os debates funcionam é assim: porquê? O que é isto mesmo? Nós não temos. E eu, pessoalmente, eu diria Há meios mais democráticos hoje em dia já. que se queremos efetivamente fazer uma coisa como deve ser, vamos ter de fugir da televisão. Mas a 7 pés. É um formato excessivamente restritivo. Estamos numa altura em que existem canais de YouTube, em que existe live streaming, existe imensa coisa. RTV. Existe imensa coisa. Existe uma comissão eleitoral. Porquê é que não se organizam os debates ao nível da comissão eleitoral para se fazer uma coisa efetivamente aberta a toda a gente? Porque no meio disto tudo, eu gostava de ter visto uma participação muito maior dos pequenos partidos. E como tu disseste há bocado, falaste das questões das barreiras de entrada, e eu acho que este é um dos problemas. Nós debatemos isso ontem. Os pequenos partidos viram a sua presença reduzida a quase nada. E mesmo assim, eu acho que, pelo menos de acordo com aquilo que eu tenho visto das sondagens, eu acho que até tem algumas pessoas interessadas. Conseguiram de alguma forma. Tens o Santana Lopes no Aliança. Exatamente. Quer queiras, quer não. É É o Santana ex-primeiro-ministro. Lopes. É ex-primeiro-ministro. Santana Lopes, ele é uma pessoa muito relevante no nosso panorama. A iniciativa liberal tem claramente vindo a crescer. Por exemplo, isto são os partidos de direita e falámos dos partidos de direita porquê? Porque o resto é tudo esquerda. Não, nós nas últimas sondagens temos... Nós acabamos por ser um bocado advogados do diabo por força das circunstâncias, porque é dizer, vamos ser mais do mesmo, advogados do diabo. então somos irrelevantes. Eu odeio parecer ideólogo. Advogado do diabo no sentido em que somos a contra-onda. Exatamente. Porque é simplesmente, pronto, acho que há aqui coisas que se calhar deveriam estar a ser vistas. E como falaste muito bem das barreiras de entrada, acabam por ser os partidos pequenos quem sofre com isto, porque é tal coisa que a partir do momento em que isto é a economia de mercado, se tu sobes as barreiras de entrada é mais difícil formar-se empresas, há menos competição, logo gera-se uma oligarquia. É literalmente o que se passa na política. Yeah. As barreiras de entrada são muito grandes, então quem existe está lá e vai continuar a estar. Quem não existe tem a vida negra para chegar a qualquer sítio que seja. É por isso que vocês chegam, aparece um partidozito ou outro. Temos 6 partidos no Parlamento. 6. O partido não de acho, maior não acho crescimento, muitos de todo. o partido de maior muito crescimento atualmente, e é o único partido que teve pronto, é o único partido recente que teve direito, pronto, por força daquilo que tem conquistado recentemente, o PAN, Uhum. por força, foi o único partido fora dos partidos do costume que teve direito a estar à mesa da conversa com o André Silva. É um partido, e isto acho que é necessário salientar, que o nosso colega da plataforma Podcasts Portugal, o grande Cláudio Cláudio Fonseca, do Podcast Conversa, expôs Basicamente. como um partido cujas pessoas, estamos a falar aqui, a pessoa que vamos mencionar aqui, não estamos a falar de uma pessoa não estamos a falar de um militante, estamos a falar de uma pessoa que é cabeça de lista para o distrito inteiro, pelo PAN, em Setúbal, que não fazia ideia, que o nosso colega e amigo Cláudio Fonseca demonstrou ter melhor conhecimento do programa do que... E aqui o problema nem foi que a senhora em questão tinha ideia do que é que era de como se iria pôr em prática o programa, que era isso que o nosso colega Cláudio queria saber. Não, ela demonstrou não ter a certeza em relação ao próprio programa, que é pior. Por isso, olha, aproveitamos, já deixamos esta menção aqui ao Cláudio, do Podcast Conversa. E voltando à questão dos... nós temos partidos que não fazem ideia do que é que estão a fazer sequer. Mas pronto. É assim, a partir do momento em que tu... mais pequenos que até têm alguma ideia e têm ideias sólidas e têm ideias para o que vão fazer. Assim, isto sem dúvida que acho que... É o problema de ter partidos nicho. Sim. Se bem que eu também gosto da ideia dos partidos de nicho. Mas para outras questões. Para a oposição. Não é para estar no governo. Não necessariamente. Por exemplo, o Nigel Farage fundou o partido do Brexit, que ele literalmente disse mesmo que este partido é para existir enquanto houver Brexit para ser feito. A partir do momento em que o Brexit acabou o Brexit. De certa forma é quase como uma oposição.
acaba por funcionar. Percebes? É isso. E o objetivo é ganhar que eleições, fazer o Brexit e a seguir passar-se ao fresco. Bom, voltando aqui à questão dos debates, existem formas muito melhores de se organizar isto. Ainda para mais quando tu tens pastas que são extremamente importantes, como a das finanças, não é? Finanças e economia, na Eu minha volto- opinião. eu Em remeto Portugal, outra essas vez. são as duas grandes questões neste momento. Eu Finanças e economia. Eu remeto outra vez, normalmente, levam por tabela educação e saúde. Mas a questão aqui é, eu remeto para aquilo que o Sr. Rui Rio disse, e disse muito bem. Eu estou a citar muito o Rui Rio. Eu vou-te ser sincero, mas ainda para bem. mim ele foi o grande vencedor dos debates. E eu acho que ele foi a pessoa que mais... Aliás, tem-se mais notado isso nas provou sondagens. alguma coisa estas mas isso últimas também semanas. vamos falar das sondagens. Mas, pelos vistos, nas sondagens o PS está a cair e o PSD está a Sim, subir. o PSD já teve 20%. Estou aqui a ver 20.3, o mais baixo. E neste momento a última sondagem indica 28.9. Por isso isto fruto destas últimas semanas. Mas sim, o gajo tem feito um bom trabalho. Não, eu tenho, e a eu tenho questão a aqui certeza que é a o que pessoa ele tem mencionou está melhor. o que ele mencionou é extremamente importante. E eu acho que isto é extremamente necessário se nós queremos ver um debate político com um mínimo de qualidade e em que se discutam efetivamente as questões. Exato, porque a questão o é que no objetivo não debate é a direita não- ou a esquerda quem é que está melhor. a questão é que aqui não existe neste vamos falar momento das questões. debate de ideias. Não existe. Exato, exatamente. Acaba por ser a moderadora chega, vira-se para olha, então e o senhor o que é que acha disto? E agora tem 2 minutinhos para responder muito rápido e diga uma coisa inteligente que é para pormos naquele soundbite 30 segundos para ir para o telejornal e ficar Vamos mesmo buscar aos bem. americanos. Exato, e essa é uma das grandes heranças dos debates americanos. Que é triste, é só triste. Porque depois o que é que acontece? Quando tu tens um debate deste género, aparece-te um gajo que, pá, por acaso, o pessoal acha É que bom a não, mas mandar, eu continuo, assim, eu continuo a achar umas que o gajo tacadas. é um gênio no que toca à comunicação, a transmitir mensagem. Quer gostem dele, quer não, é o Sr. Donald Trump. O homem chegou ali, percebeu como é que funcionavam os debates, entrou ali à rei, rebentou com aquilo tudo e foi eleito Tudo o que presidente. ele diz é um soundbite. É por isso que é que funciona tão bem. Porque é exatamente isso. É tudo o que ele diz é um soundbite. Ele dominou os debates, Tu não dominou a precisas de editar comunicação com ali. ele, é meter-se. Por isso é tal coisa. Se vocês querem evitar um Donald Trump, é para isto que se tem de repensar o debate. E o Rui Rio disse uma questão. Isto por causa de uma coisa que eu também reparei muito bem. O Costa é um artista a usar as palavras certas no sítio certo. Costa é provavelmente para um dos melhores dissimular políticos que tudo. nós já tivemos. A seguir ao Sócrates? É ele e o Sócrates. É a mesma escola. Literalmente fizeram os dois governos juntos. Enfim, que o senhor Rio disse do senhor Costa, que o senhor Costa... Primeiro, o senhor Costa não percebe nada dos números. Não percebe nada. Não, isto palavras dele. Ele não faz a mínima ideia. O Rui Rio tem pele no jogo. Tem skin in the game para dizer isto. O que ele disse foi, o Costa não conhece os números. Não faz a mínima ideia. Simplesmente está ali a debitar uma coisa para se tentar aguentar em pé. Quem conhece os números é o Centeno. Mas o Centeno baralhos, que é para obfuscar o que é que se está a passar efetivamente. É tudo contabilidade Que o criativa, PS, macro. O PS tem sido um partido e um governo extremamente pouco transparente. Muito opaco mesmo. E o Sr. Rui Rio disse, e muito bem, eu gostava de ver um debate entre o Sr. Mário Centeno e o meu Ministro das Finanças. Não sei quem, já não me lembro do nome dele. Era espetacular. Isso era aquilo que era preciso. É incrível. Pôr os números na mesa, pôr as duas pessoas que percebem a dizer, olha, vamos falar de alguma coisa em concreto. E a seguir, olha, aproveitem o lance, façam um para o Ministério da Economia. Aproveitem o lance disso, façam outro para a saúde e façam outro para a educação. Vamos perceber quais são as pastas. E até conseguirmos chegar neste momento. a um método de debate que efetivamente consiga abordar as questões, em vez de ser um moderador a dizer, olha, fala agora durante 2 minutos e agora passo para aquele mais 2 minutos, o debate dos pequenos partidos foi só ridículo. Ridículo. Eram 13 pessoas ali, até chegarmos a isso, o debate político não vai para lado nenhum. Bom, enfim, pessoal, vamos fazer mais um intervalozinho e voltamos já. Até já, pessoal. Para rematar aqui mais algumas coisitas. Exatamente, em seguimento. Estamos a falar do formato de debate. Precisa de ser reformulado. Pá, nós... Olha para A aquilo questão que é nós que temos estamos a as fazer. ferramentas todas. Olha para aquilo que nós estamos a fazer. Democratizar as coisas. Fala-se tanto em democracia. Nós hoje em dia temos o YouTube. Porquê é que tem que ser a RTP, a SIC e a TVI a delinearem como é que isto vai ser feito? Olha, outra questão. As questões dos debates. Porquê é que fica ao encargo das questões das... Quer dizer, não é suposto isto ser para o povo? Não é suposto serem as pessoas a saber as perguntas? Ou é aquela elitezita de jornalistas que vive lá
nos delineam. T3 deles de luxo lá para baixo. Exatamente. E são eles que devem definir, delinear como é que se passa o debate político. Porque eu vou ser sincero, eu senti que principalmente a Clara de Sousa tinha os seus próprios objetivos com as perguntas que estava a colocar. A questão, isso é outra questão. Foi ela que me ficou assim mais... Isto também foi. Isto também já foram coisas que nós já falámos de certo, em episódios como, por exemplo, os dos mídia. Eu remeto aqui para um grande pensador da esquerda. Pois tinhas-me falado desse senhor. O senhor Noam Chomsky. Exatamente. Uma das grandes mentes da esquerda, que, pronto, na minha opinião, não percebe ponta de economia. Mas é muito bom com linguística. Não, ele é um dos génios da linguística. Que é algo em comum que a esquerda tem normalmente, não é? Catarina Martins. E acontece uma coisa muito interessante. Foi numa altura, numa entrevista que ele estava a dar com um jornalista da BBC, em que ele estava a falar, como foi uma grande parte do trabalho da vida dele foi dedicada à forma como os mídia funcionam e à forma como os mídia foram desenhados e operam de forma a fabricar o consentimento da população, mantendo-a orientada para aquilo que eles querem que seja assim, porque é o que ele fala, ao contrário do que o pessoal pensa, que sim, o jornalismo é uma cruzada contra o poder. É isso que eu acho que as pessoas pensam, que têm aqui uma ideia muito de todos os jornalistas estão à procura da verdade. Exatamente. E não. Primeiro, ponto assente. O jornalismo hoje em dia é mais uma daquelas indústrias onde há imensas barreiras à entrada. E, portanto, todo o jornalismo que se vê hoje em dia... nisto ou não entras? Exatamente. A grande questão é essa. Porque o jornalismo é ditado por interesses económicos, que vão fazer refletir no trabalho deles aquilo que eles querem. E o Sr. Noam Chomsky deu na altura uma questão que é: primeiro, fizeram-se acreditar nos jornalistas que eles próprios, ou seja, jornalistas acreditam eles próprios que eles estão numa cruzada contra o poder. O que isso próprio, argumenta Chomsky, é já parte de como o sistema está feito. Não explicando aos jornalistas que, no facto, eles estão simplesmente a operar de acordo com aquilo que é suposto. Isto entra quase numa teoria da conspiração. É do género, vocês bem... É tipo como um jogo de futebol. Aliás, é como wrestling. É teatro encenado. E a questão é... Pensas que vens para fazer frente ao a questão é que os jornalistas têm as melhores das intenções, têm o maior coração do mundo, e eu não duvido de rigorosamente nada. Eu acredito que isso é verdade de tudo o sistema. Exatamente. Agora, o Noam Chomsky deixou as coisas muito claras àquele jornalista quando lhe disse: eu não te estou a dizer que tu faças autocensura para estares onde estás. Eu estou-te a dizer que tu acreditas a 110% naquilo que estás a dizer. O que eu também te estou a dizer é que se tu não acreditasses nisso, tu não estavas nesse lugar. Isto para chegar onde? Isto é tudo self-fulfilling prophecies. É o grande problema. Isto para chegar onde? Isto para chegar ao ponto de que eu não consigo... Isto, pronto, digam-me que é a minha ideologia a falar ou não. Mas eu não consigo não ver um viés ideológico no jornalismo. Nacional também. A vários níveis. Eu, por exemplo, nestes debates... se calhar foi tendencioso dos debates que eu vi, se calhar sou eu que só estou atento a estas partes, mas eu juro por tudo que eu tentei ser o máximo imparcial possível, e eu vi muito mais os moderadores a interromperem e a limitarem e mesmo a colocarem questões já quase pré-feitas, do género, tipo, a própria questão já levava injetada em si alguma ideologia de esquerda. De forma a que já estivesse à espera de uma resposta pré-programada. E assim, e lá está. Em quem é que nós estamos a deixar encarregues? A quem é que nós estamos a encarregar de fazer as questões dos debates? Quais é que são os viés destas pessoas? Será que são efetivamente imparciais? Porque eu depois lembro-me sempre de questões como na altura na eleição do Bolsonaro. No Brasil. Não quero saber da vossa opinião. A questão não tem nada a ver com isso. A questão é que fizeram-se umas eleições para o presidente do Brasil.
temos uma grande população de brasileiros em Portugal e essa população foi votar. Houve urnas. Ok, a grande questão da RTP. Exatamente. E eu, por acaso, estava a acompanhar essas eleições e eu vi a RTP no dia de voto. A RTP a mandar um enviado, um repórter qualquer, a um sítio onde estavam a fazer votações. Era na embaixada, acho eu. Já não faço a mínima ideia. A minha questão não é essa. A minha questão é que o repórter foi entrevistar 5 pessoas. Conseguiu arranjar 5 pessoas para entrevistar. E no meio destas 5 pessoas, ele conseguiu arranjar 5 pessoas que eram anti-Bolsonaro. Eu não estou a falar de 5 pessoas que dizem assim, não, eu não gosto muito dele, mas ele até tem algumas ideias, mas lá no fundo vou votar contra. Não. Eu estou a falar de 5 pessoas que estavam do género, este gajo vai acabar com o Brasil, temos de pará-lo. Tipo, isto é o fim do mundo em cuecas. Estamos a falar de 5 fanáticos. E vai saber, no fim das eleições, contam-se os votos em Portugal e 2/3 dos brasileiros votaram pelo Bolsonaro. É estatisticamente Improvável. muito improvável tu pegares em 5 pessoas à sorte E elas serem todas... e serem 5 fanáticos anti-Bolsonaro. Eu acho que tem a ver uma coisa muito interessante, que é, por definição, as pessoas que menos gostam de Bolsonaro, e isto aqui, obviamente, isto vai ser muito tangencial, vai ser uma grande tangente que eu vou entrar aqui. E vai ser 1 minuto Não no entres máximo demasiado disto. tempo. Yeah. Ok. Quem vem para Portugal é pessoal que vinha da esquerda, porque a esquerda, eles vinham beneficiados por causa do PT, de alguma forma, vêm para aqui, têm algum dinheiro, ou seja, há aqui uma grande... O perfil que se calhar poderias traçar, percebes? Se calhar petista, endinheirado, Já Volta está aqui da- com da- o vocabulário. petista. O petista é apoiante do PT. Petista, endinheirado, porque tens que ser endinheirado se queres fugir do Brasil. As viagens não são propriamente Exatamente. Não, e baratas. vires para aqui estabelecer-te. Endinheirado, foge, insegurança, blá blá blá, falta de skin in the game. A mim remete-se tudo a falta de skin in the game. Bem para cá a fugir de Bolsonaro, porque os americanos que vieram para cá, para Portugal, foram a fugir do Trump, exatamente. Estás a perceber o que eu quero dizer? Há um perfil da pessoa que sai sequer. A minha questão aqui é até mais, se calhar, mais interessante que isso, porque, repare-se, lá está, 2/3 dos brasileiros aqui votaram no Bolsonaro, por isso, se calhar, não fugiram do Bolsonaro. Fugiram exatamente do PT. Não, mas os que fugiram Os que fugiram do Bolsonaro. fugiram do Bolsonaro. De certeza. Mas a grande questão é, essa não é a massa dos brasileiros. Se calhar os que fogem, é a mesma ideia de O que homem quem ganhou com foge... 55%. Exatamente, é a mesma ideia de que Quem num dera país muitos. pobre, num país muito pobre, quem sai, quem foge, são exatamente as pessoas que iam ajudar o país a melhorar. Claro, Ou seja, obviamente. a fuga de cérebros é duplamente má. E aqui acaba por ser a mesma coisa. As pessoas que se calhar o Brasil precisava que ficassem são as pessoas mais ricas e que têm mais condições se calhar para poder ajudar o país. E essas são as que fogem. E por acaso, fruto do capitalismo de compadrio que havia no Brasil com o PT, se calhar fugiram também com o dinheiro que roubaram aos brasileiros. E é por isso que o Bolsonaro... Isto, obviamente, que eu disse, isto é tudo uma tangencial. E pura E especulação. Não queremos ofender ninguém. Mas é o que eu estava a dizer, isto pode, efetivamente, até nem ter sido uma improbabilidade estatística. Agora, o grande problema está em antemão, que é as pessoas em Portugal, e isto eu tenho reparado, aliás, não é as pessoas em Portugal, as pessoas no geral, e isto está mais que documentado e está mais que estudado, as pessoas têm uma compreensão fundamentalmente errada de estatística. As pessoas não conseguem compreender estatística. Está estatisticamente provado. Que o pessoal não percebe estatística. Exatamente, pun intended. As pessoas não conseguem olhar para dados estatísticos e decifrá-los. As pessoas não sabem ler estatística. Para alguns conceitos mais ou menos básicos. E não sabem fazer ciência. A pessoa média não sabe respeitar método científico. E a partir do momento em que tu andas a derivar as premissas da conclusão e não o contrário, tens aqui o grande problema. Que é exatamente aquilo que os cientistas... Tu acusaste os cientistas, não, os jornalistas de estarem a fazer. Que é, eles vão com uma conclusão pré-feita. Porquê? Porque em antemão já vem com aquilo que tu disseste, que é, eles já vão com essa conclusão pré-feita porque eles só chegaram ali por causa porque de já terem essa conclusão pré-feita. Ou seja, vamos supor isto, este exercício. Tu és um jornalista, tens crenças de esquerda, tornas-te jornalista da RTP porque tens essas crenças de esquerda. Então és one of the boys. Exatamente. Porque se E calhar quando se tu fosses vais à procura, se calhar se fosses altamente capitalista de direita, nem chegavas. não deixavam ir para moderador de debate. Não, nada. Se calhar não. Aqui o grande problema está aí, que é,
por definição já vai um gajo com Há uma, ideias de esquerda. há uma pré-seleção Pré-seleção, feita, exatamente. diz o Noam É seleção Chomsky, artificial. lá está, o Noam É- Chomsky diz que essa pré-seleção começa no jardim de infância. Exatamente. A partir do momento em que tu começas a ser programado para não Com a tua te portares linguagem. mal, Exatamente. A para feminização. para não desrespeitar. Começa com a feminização. Não sei se a questão aqui é feminização, mas a questão é do acatar Em ordens, termos científicos é aquilo que se domesticar. chama, percebes? Sim, imagino. A questão aqui é o domesticar. Pronto. É o teres de cingir àquelas Sim, regras. é o- E não o, seres o desagradável. respeitar a autoridade. Politicamente correto. Lá Exatamente, está. É essas exatamente. questões. São as mesmas questões de sempre. E eu estou a dizer isto para não acharem que eu sou um fascista ou qualquer coisa do género, porque é o que me costumam dizer. Quando eu digo Não. feminizar estas coisas todas, é mesmo porque, cientificamente falando, existe. Pronto, já se fez esta distinção entre as características femininas e as características masculinas. Pronto, e isto depois vai contra o os feminino pós. acata melhor ordens do que o masculino e blá, Não, blá. o feminino tem uma necessidade mais. Ou São tem mais agreeable, por isso à partida. É isso, do ponto de vista psicológico, mais é mesmo nos Big concordantes. Five, no Big É. Five, nas 5 grandes características psicológicas. São mais concordantes, portanto mais menos concordáveis, rebeldes, portanto exatamente. levantam menos questões, menos Exatamente, ondas. Exatamente. São mais neuróticos, ou seja, são mais negativistas, blá, blá, estas blá, coisas blá, blá. todas. Desafiam menos estas coisas todas. Isto é uma questão. Lá está. E só compreende isto quem compreende estatística e ciência. Porque a maioria das pessoas o que fazem é derivam a conclusão derivam as premissas da conclusão. E Que é, essa eu conclusão já foi sinto que isto não pré-feita é há alguma verdade coisa. e agora vou à procura das premissas que justificam aquilo que eu estou a sentir. Quando devia estar a fazer o contrário. Vamos procurar realmente a verdade. Vamos esquecer os nossos viés. Vamos deixá-los ali. E agora vamos à procura da verdade. E os jornalistas, o que eles estão a fazer neste debate, como tu estavas a dizer, torna-se impossível eles Não, deixar porque os tu viés tinhas- para trás, porque são esses Porque viés tu que os tinhas puseram mesmo, nos sítios. tu tinhas onde eles estão. mesmo questões formuladas a injetar já a ideologia. E isto é só Completamente. triste. Completamente. Vindo da moderação. Isto é só triste. E outra coisa que eu agora queria falar, que acho que é mesmo muito importante, e é apenas aqui uma nota de rodapé, como eu já tinha dito ontem. Incomodou-me a quantidade de anúncios na RTP Play. Muito. Eu não sei se fui o único a notar isto, A ver, eu também. mas um debate de menos de 40 minutos tinha pelo menos 3 anúncios que não dão para passar à frente. Por isso é que não está no YouTube. Claro. Porque depois a RTP não pode fazer preciso dinheiro com monetizar. política. Onde é que está o espaço público? RTP. Onde é que está o espaço público que a esquerda tanto defende? Vamos privatizar a RTP, manos, por favor. Eu Já é a sou um altura. gajo que é de direita e que acho que deve-se privatizar muita coisa e depois começo. Nestas coisas eu sou mais esquerda que à esquerda. De género, eu não sou de esquerda, mas se vocês ideologicamente acreditam em certas coisas, não sejam hipócritas, façam as coisas como devem ser. Se eu estou a pagar impostos para a RTP, porque é que a RTP está a rentabilizar a única coisa que não deveriam estar a rentabilizar? Opá. Mas não vai acontecer, infelizmente. não vamos privatizar Isto vem nada. ter mais uma vez aquilo que nós estamos nos a queixar. Isto só aumenta a barreira de entrada. E a esquerda não disse nada. obviamente. A esquerda não. Aliás, ninguém falou disto. Isto nunca se tornou uma questão. Nunca foi falado sequer. Mas pronto. Isto eu necessitava mesmo de tirar De isto falar. off my chest. Precisava de tirar isto. Não, eu por acaso eu também Incomodou-me fiquei, mesmo. eu fiquei um bocado incomodado, até porque a certa altura o player da RTP teve um erro. É Eu péssimo. tive de fazer refresh à página, então voltou a mamar com a publicidade em cima e tive de passar 15 minutos à frente, só que há uma publicidade aos 10 minutos. Então eu passei para os 15 minutos à frente, levei com outra publicidade em E cima. depois é que tens que passar para os Depois é que começo a ver onde tinha deixado e é chato, é só chato. E acho que é tal coisa, vem tudo fruto de estar tudo mal feito de raiz. Coutinho, posso dizer uma coisa? Deixas-me só dizer isto. A minha conclusão é a seguinte: a nossa Constituição tem de ser refeita. Senão o resto nunca vai conseguir andar para a frente. E não estou a Vamos brincar. deixar aqui bem claro. Porque eu sou um constitucionalista. Eu não sou advogado nem nada do género. Mas eu sou um constitucionalista. Eu acredito no poder da Constituição. Eu acredito no poder de um documento que guia. E por acreditar exatamente nisto, é que eu acho que ela é tão importante. E que ela tem que não ter margem para erros. Eu acho que o grande problema por trás da nossa Constituição, e se bem que tu dizes ser reescrita, e eu também concordo em grande parte com isso, deixar bem claro que é para se aproveitar muita coisa.
nomeadamente o que toca à liberdade de expressão e tudo mais, como é óbvio. Obviamente que quando eu digo refazer é manter os trâmites principais que... Aliás, Agora, já nem é são assim, questões constitucionais. logo à partida, Isso já nem são questões logo à constitucionais, partida, a quase. grande questão é, No Ocidente, pelo menos. logo à partida, a grande questão é, tem de ser desprovida de ideologias, e nomeadamente ideologias económicas, e esse é o meu grande problema, é a nossa Constituição ter ali escrito, na segunda frase do preâmbulo, a dizer que nós caminhamos para uma sociedade socialista, a dizer que o Estado tem de providenciar a educação, tem de providenciar a saúde. Não tem. Não tem. E isso deveria ser uma questão aberta ao debate político. Por alguma razão não está. E isso leva, lá está, à minha tal questão. Se nós temos de repensar no debate, eu não sei até que ponto também não temos de repensar em todo o sistema político. É Até que exatamente ponto, isso. a verdade é que se calhar ainda é debate muito é cedo, parceiro deste sistema. para se começarem a reparar efetivamente nas falhas do sistema político. Mas começa-se a reparar que lá está. Começa-se a reparar que o Estão a começar governo a ver não as responde rachas muito na bem. parede. Exatamente. E se calhar não neste ciclo eleitoral as pessoas não reparam nisso. Se calhar no próximo algumas já vão começar a ficar tipo, isto está muito estranho. Se calhar daqui a 8 anos as pessoas vão ficar tipo, não, precisamos mesmo de repensar em como é que nós organizamos a nossa política toda. Isso vai desde o início, desde a eleição de deputados. Será que voltamos a um Senado? Será que elegemos os nossos ministros diretamente? Será que passa a haver debate por ministério? Imagina, o que é? 5 pessoas a concorrer a ministro das Finanças e vão 5 pessoas que efetivamente percebem das coisas discutir os números e dizer, olha, para isto. E o Ministério das Finanças como um órgão inteiro, ele por ele próprio a dizer, olha, sim, vamos pôr esta questão, vamos fazer um live streaming gratuito para toda a gente, não há grandes custos porque não é difícil de fazer uma coisa desse género, toda a gente pode ver. Fazemos isto com 50 euros e um compal. O debate é feito com os números, não há nenhum governo a esconder-nos os números e podemos simplesmente todos juntos, como pessoas, lutar por a única coisa que interessa, que é o andar para a frente do país, como disse o Sr. Rui Rio, não é verdade? Disse sonho. E disse muito Ele bem. disse, mesmo que na oposição, enquanto opositor, o objetivo é ser útil ao país. É por isso que eu vou voltar a E eu dizer. gosto dessa postura. Isto é a postura grega Uhum, e romana que eu quero. uhum. Nos políticos que controlam o país ou que lideram o país. Uhum. Não controlam, não. É este tipo de postura que eu quero. Eu não quero carreiristas. Não, o político, aliás, isso é porque já pensei muito tempo também. Carreiristas da política, não. Isso foi uma das promessas que o Donald Trump fez na altura quando concorreu à presidência e que ainda está por cumprir e que eu sei que vai ser cumprida no segundo mandato e que é importantíssima de se instituir aqui em Portugal também. Limites de mandatos. Aonde? Sinceramente, punhas por mim em toda a função pública, mas pelo menos Ah, na ok, Assembleia. ok. Punhas pelo menos na Assembleia. Que é do género, tu queres ser deputado? Ok, podes ser deputado. Não vais fazer disso vida. Não vais estar 30, 40 anos ali. Vais estar lá Não há tenure. 2 mandatos. Não há tenure. Estás lá 8 anos. No fim desses 8 anos, tchau. Podes ajudar a outros. Podes continuar a ter participação na vida política. Simplesmente... Há uma coisa que a mim me faz bué de confusão. Porque é que os políticos não têm que provar ser estrelas no privado para depois entrar para o público? Não têm de provar que valem efetivamente alguma coisa. Podem simplesmente chegar e atirar-se aos lobos. E, olha... Percebes? E se forem bons em linguagem e conseguirem convencer pessoas suficientes, Tu não gostas do BE? nem vou Pronto. comentar. Vamos falar numa quarta e final parte para encerrar. Ok? Até já, Vá lá, pessoal. até já, pessoal. Pronto, para encerrar, acho que neste momento faz sentido nós também darmos aqui algumas... Eu sei que pelo meio desta conversa fomos metendo aí algumas deliberações gerais, algumas conclusões que fomos tirando daqui. Mas se calhar vamos fazer um apanhado. Acho que agora era fazermos um apanhado e também dar aqui uma para espécie fazer de um, uma para fazer um classificaçãozinha. soundbite para depois para as... Olha, que está na moda, está na modinha, vamos lá. Mas sim. Pá, olha, primeira coisa que eu tinha a dizer, como eu já tinha dito há bocado, na minha opinião, no geral quem teve melhor foi o Rui Rio. Foi o político que teve melhor. Porquê? E eu acho que o Rui Rio, por muito longe que esteja, é o mais próximo de Donald Trump que tu tens. E eu acho que isso é a moda neste momento. O que é que eu quero dizer com isto? Não é um político. Exatamente. É o mais longe de político a liderar a postura.
O que é que eu senti com o Rui Rio? Que ele estava a falar francamente. Aliás, o André Silva chamou-lhe uma pessoa honesta. E tu sentes isso com o Rui Rio. Tu sentes que ele fala. Que ele não está a pensar Ele não tem demasiado no que intrigas. está a dizer. Exatamente, ele está a dizer porque é aquilo que lhe sai. E eu, enquanto político, eu quero uma pessoa real. Eu não quero um robô programado. Pá, e eu digo isto não sendo do PSD. O que dá-me um bocadinho mais de credibilidade, se calhar. Eu, por acaso, entrando aqui nisso que tu disseste, duas coisas. Primeiro, o Martin Armstrong, também, ele como pronto, enfim, o sistema dele faz muita coisa. Ele também faz um bocado de futurologia eleitoral. Podem fazer aí um Googlezinho Martin Armstrong. O computador, o Sócrates, o computador dele, lol, eu sei pessoal, mas enfim. Também faz um bocado de futurologia eleitoral. Não conhecia, felizmente. Faz um bocado de futurologia eleitoral e fez na altura do Trump. E o computador fez uma espécie de uma previsão engraçada, que é: vamos assistir a uma fuga do típico político tradicional para os third parties. Isto viu-se nos Estados Unidos através do Trump. O Trump, apesar de concorrer pelos republicanos, não é um político ele comum. sempre foi um outlier. Ele chegou lá e ele era um outlier. Ele era democrata até há uns anos atrás. Tu aqui na Bolsonaro é militar. Tu na Europa estás a ver os partidos do costume a serem desfeitos. Completamente. O Partido Trabalhista britânico está com alguns dos piores resultados de sempre. Corbyn, a única coisa que ele diz é: vocês deviam ter vergonha na cara. O Corbyn é o líder da oposição mais impopular desde os anos 70. O Partido Conservador, por acaso, tirou de lá a Theresa May e meteu o Boris Johnson, e agora parece que está a tentar pôr em pé um bocadinho, porque eles iam levar com um chute no... Enfim. E quem é que ia ganhar? Os trabalhistas ou os Tories? Não, essa é a questão. É depois o que é que nasce das cinzas. Tens o Partido Brexit. A minha questão aqui é: existem partidos pequenos que estão à espera do vácuo para preencherem. E eu acho que as pessoas estão mesmo muito completamente fartas de políticos de carreira. Áustria, na Holanda. E acho que as pessoas têm de conseguir olhar para aquilo e efetivamente ver. Eu remeto sempre muito para a Catarina Martins, porque eu não gosto nada. Olha, sabes uma coisa que só para dar aqui uma chega que tu estavas a dizer, sabes porque é que eu acho que a Catarina Martins está a ganhar votos mas nunca pode passar de certo sítio? Porque a Catarina Martins não é uma pessoa real. É o que eu digo, eu noto muito. Ela fala dos pobrezinhos, mas ela é uma pessoa ultra privilegiada. Eu não consigo notar sinceridade naquele discurso, porque ela, assim, pronto, um bocado de luz sobre o background dela, mas a senhora era atriz e tem um mestrado em linguagem. Estudou direito. E eu literalmente, a única coisa que eu vejo ali é que ela literalmente formou-se em falar para as câmaras. Quase isto. E é isto que eu acabo por ver. No mercado tradicional, ela não sofreu as pressões da realidade. É um bocado isso. E ela sabe muito bem. Prospera perante as dificuldades. Por isso é que eu gosto do Rui Rio. Aliás, e o senhor da Iniciativa Liberal, eu tenho de deixar aqui o meu remarquezinho à Iniciativa Liberal, o CGP, o Carlos Guimarães Pinto, é um economista também. Tipo, e traz ideias algo diferentes, traz uma forma de ver as coisas diferente. O típico político, acho que é capaz de ter os dois contatos. O político de carreira, sim, concordo. Continuando, tinhas mais considerações gerais para fazer? Sim. E têm todas muito a ver com aquilo que já tínhamos falado. Em todos os debates que eu vi, como nós tínhamos falado até agora, eu não vi as questões a serem debatidas. Senti uma coisa, que é as questões não são, e aquilo que nós estamos as questões não são aquilo que os portugueses querem ver debatidas, mas sim, porque imagina, o gajo que é agricultor em Vila Real, ele não quer saber daquelas microdiscussões que andam a ter debates em AR, que acabam por ser discussões, como é que eu digo? Está-me a falhar a palavra, mas são redundantes, totalmente redundantes. São providas de conteúdo. São tipo implicações que por causa, por fruto da posição dessas pessoas. Imagina eu e tu termos uma discussão em relação a como é que... Imagina que eu e tu tínhamos uma discussão se o carro... Imagina que nós vivemos na mesma casa e tínhamos uma discussão entre se o carro ficava lá fora ou ficava na garagem. Este nível. Eu acho que isso é muito exemplificado pelo debate da Catarina Martins e da Associação Cristas, que é...
Estamos a falar de coisas diferentes. Não, imagina, na questão das creches, tiveram uma perfeita oportunidade para tentar demonstrar Bridging porque the é que um gap. sistema é melhor que o outro e não conseguiram passar do ataque pessoal. Exatamente. Incapaz. Pá, completamente. Por isso é que eu também não me questiono até que ponto lá está a tal reformulação da Constituição e do sistema político em Portugal. Eu questiono-me até que parte, porque a democracia está a passar por um teste gigantesco. Está a passar por A um nível teste global. gigantesco. E há uma nação em particular que lhe está a pôr esse teste de uma forma absolutamente incrível. China. Porquê? Porque a China demonstrou que se calhar não é assim tão... A democracia não é uma condição necessária Para a prosperidade. Exato. e até que ponto não é bom teres um sistema autocrático. Eu pessoalmente discordo. Eu gosto muito da democracia, gosto de poder dizer mal dos comunistas. Por favor, deixem-me continuar Só a que fazer isto é uma isso. questão de micro. Exatamente. Enquanto que o que eles estão a olhar é uma questão macro. A questão é que a partir do momento em que tu tens um só sistema, um só partido, Eliminas muita redundância. e consegues agilizar o Burocracia. processo. Consegues efetivamente delinear uma visão e dizer vamos por este caminho. Agora a minha questão aqui é, É coisa boa. se calhar Dos não dos devia, dos se calhar autoritarismos. quando eu digo instituir um único partido, era uma coisa desse género que eu até gostava de ver. Mas o partido não pode ser ideológico. Ok. Tem de ser o partido de Portugal. Bom, é tão redundante quanto isso. Ou então, a forma mais fácil que é, não há partidos, existe só um sistema, tu concorres para... mas isto teria de passar por um Senado, ou quer que fosse, que era para tu concorreres diretamente àquelas posições e poder haver um debate efetivamente construtivo, de alguma forma em que tu conseguisses dizer eu vou votar nesta pessoa, para depois não ser a salgalhada que é o debate com 13 pessoas dos partidos pequenos, em que cada um fala meio minuto e ninguém pode dizer nada. Isso foi, olha, isso foi aquilo que eu tinha dito há bocado. Isso só Irode. Acho que estou a pronunciar bem Irode Estás? do verbo irudir. De erudito. Não, de erosão. Mas isso só bem irudir aliás, só bem aumentar a gap. Se não há mobilidade vácuo. política também, porque a mobilidade social também é importante existir na política. É importante que o PS e o PSD vivam ameaçados. Olha, PAN, isso é uma das grandes questões. O PAN foi o PS primeiro... e o PSD não vivem ameaçados. Pois não, de todo. Não vivem ameaçados. Isso é um problema. Pois é. É um problema. Porquê? Porque Estão se tu confortáveis. tens uma garantia de que pelo menos sejas segunda maior oposição força. ou sejas governo, tu vais ser sempre a primeira ou a segunda maior força. E isto nós sabemos que é verdade. O PS e o PSD nunca foram terceira força. Nunca estiveram fora do top 2, nenhum deles. Isto é um problema. É um problema. Ou pelo menos não É um estão problema, há muito tempo. Porque é a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. É republicano ou é democrata? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é um problema isto. Isto é um problema. Porquê? Não, porque Porque gera gera-se um efeito. faculismos. E gera uma coisa que me faz incomoda e vejo constantemente. Eu não vou votar no outro porque depois... Eu não vou votar nós cidadãos porque o PS é que tem hipótese de ser governo. E senão o Gera-se a PSD questão do ganha. voto útil. O voto útil não faz sentido, na minha cabeça. Aliás, o voto útil fazia sentido numa situação de perigo. O voto útil faz sentido numa situação de perigo. Mas, numa situação de perigo, o voto também vai ter menos impacto. Aí precisas mais do cidadão a atuar Sim, mas diariamente. tu depois tens o problema da dispersão de votos por partidos de forma a tornar-se insignificante, porque se tu precisas de uma percentagem mínima para eleger deputados e tu estás a falar de um partido que na partida não vai eleger nenhum. Eu, por acaso, nestas eleições, lá está, é a primeira vez que aparecem partidos pequenos à direita que consigam fazer um contrabalanço das forças que atualmente estão presentes na Assembleia da República. Eu acho que isso é que se vai provar ser das coisas mais interessantes destas eleições, porque uma coisa que eu vi o André Silva a dizer num dos debates, o PAN elegeu um deputado. E o facto do PAN eleger um deputado mudou muito a discussão política em muitas coisas. Trouxe as questões climatéricas para a frente, se bem que isso também veio atrás por causa de questões como a Greta e outras Artista coisas. sueca. Ok. Mas sim, levantou outras questões. Eu acho que esse é o ponto mais importante. É o facto de termos outros partidos diferentes, com deputados a terem a sua voz no Parlamento. Eu acho que isso é que é capaz de trazer alguma mudança. E se bem que existe o risco do voto dispersar de tal forma que vai para Tens que correr partidos esse que não risco. conseguem eleger deputado nenhum, por outro lado,
eu encorajo toda a gente a fazer isso, a votar nesses partidos. Porque Ou estás a botar à tua liberdade ou não estás. Porque acho que, sinceramente, são os que vão ter mais influência. Os que podem trazer questões diferentes que não estão a ser discutidas neste momento. Não estão a ser discutidas. E podem trazê-las para a mesa, pelo menos. Outra coisa, e isto para fechar. Tópico da emergência climática, como foi apelidado no Ocidente. Algo que me está a incomodar imenso. Portugal está a emular a retórica do Ocidente. Demonstra muita... Está-me a incomodar numa coisa que é... As pessoas... eu depois... deixo aqui esta... Ai, como é que ele se chama? O que eu te mostrei ontem. Zé, qualquer coisa. Não me lembro. Mas pronto, é um jornalista português que fez... José Gomes Ferreira. Exatamente. Deixou uma destruição monólogo categórica. espetacular em relação ao ambientalista simplório. O que me incomoda aqui é que os maiores defensores da emergência climática ou da atuação perante a emergência climática, os panistas, o típico panista é a pessoa que não faz ideia do que é o ambiente. Há uma incompreensão total do que é efetivamente o ambiente. Esta discussão da climatérica, relação homem e ambiente. A discussão climatérica chateia-me imenso. Quando eu vi o porque André Silva acabar umas trinchudas e a não ser vegan à custa dos químicos e dos GMOs e dessas coisas todas, quando eu vi o André Silva a mostrar a própria hortinha dele e a ser autossustentável, ele pode vir falar comigo. Aí... Até lá vou comer bife. Exatamente. Para não falar outra coisa, o veganismo tem um problema. E eu já falei muitas vezes disto, que é o veganismo não tem lindy. Nem o vegetarianismo são lindis. O vegetarianismo é mais ou menos lindy por causa dos indianos. E é na Índia. O veganismo, eu espero para ver os defeitos que pode vir a causar. Porque nós somos literalmente o único animal no face da Terra que é omnívoro. Mas eu acho que estou a degenerar muito nesta conversa. Estou a fugir muito. Mas pronto. Boa. Ok, então eu vou esquecer esta parte. Isto fica para outra quando eu quiser falar sobre veganismo. Acho que estamos... Acho que falámos mais ou menos daquilo que queríamos falar. Rui Rio, na minha opinião, o vencedor no geral dos debates. Os partidos de esquerda em algum momento andaram em canibalismo. Nunca senti entre Cristas e Rio o nível de choque que vi entre Cristas, que vi entre Martins, Sousa. Pronto. Catarina Martins, Jerónimo Sousa, André Silva e António Costa. Sim. Não vi esse nível de contenção. A esquerda, apesar de se ter unido na última conjuntura, agora está um bocado bué fraturada. E reparei uma coisa: os jornalistas, a Clara de Sousa tentou puxar a discussão, género, qual é que é? Como é que é? É PCP, qual é que é? Costa, qual é que é? É PCP ou é BE que vale? Não sei porquê, deixo isto aqui a pairar, porque há gente que pode não ter reparado nisto, mas ela estava a tentar cimentar aqui esta questão. Género, quem é que é o parceiro para ficar? Porque isso era uma coisa que até ajudava aos portugueses a tomar decisões. Género, qual é que é parceiro? Qual é que quer mesmo o bem do país? Qual é que, quando vocês estavam a debater politicamente, qual é que ele queria ajudar e qual é que ele queria só dizer não? Já não sei muitas questões que se calhar vamos analisar no próximo vídeo. Fica já a dica que ainda... eu odeio deixar expectativas por causa dos meus horários e tudo mais. Mas não importa. Mas a verdade é que ele vai a ver. Gostava muito. Não? Ele vai a ver. Ele vai a ver, ok. Eu gostava muito que houvesse um próximo vídeo ainda antes das eleições. Agora, a grande questão aqui é... essa questão das coligações e tudo mais é muito interessante, mas como o Jerónimo de Sousa disse também, e pronto, aí vou ter de dar a mão ao comunista. Ele tem uma coisa que eu gosto no Jerónimo, ele tem skin in the game. E... Vai ser o único. Que não quero fazer previsões sobre coligações até às eleições. Até haverem os votos contados, até se ver como é que está a disposição de forças na Assembleia. E é a única resposta que faz sentido. Se bem que é tal coisa. Tivemos durante estes anos a alimentar esta ideia de que as coisas estão bué de bem dentro da esquerda, que se dão todos muito bem. Não. A verdade é que não. A verdade é que literalmente a esquerda uniu-se para parar o assassino Passos Coelho. Esse grande malfeitor. E depois a esquerda uniu-se para parar o PS.
Tipo, aliás, neste momento o Bloco e o PCP, o objetivo deles é que o PS não tenha uma maioria absoluta. Eu não consigo perceber qual é que é propriamente o objetivo do Bloco e PCP. Porque acaba por ser, por um lado, não querem dar a força ao PS, por outro lado, não querem dar a força à direita, querem a força para eles, mas eles não a conseguem. Acaba por ser só Vivem num muito... limbo. Vivem muito à volta de certificar-se que há ali crispação, que há ali uma faísca muito grande entre toda a gente, que há ali uma espécie de uma animosidade, que é tal coisa. Eu acho que isso é literalmente tudo o que não faz falta. Juro-te que o que eu sinto com o BE e o PCP, às vezes, são aquele gajo que está a dizer ei, aumento. Tipo, estão dois gajos para andar à porrada, a triparem-se, tipo, a mandarem bitites um ao outro, e está lá o gajo de trás a dizer pá, nem sabes o que aquele gajo disse da tua mãe. Juro-te, sinto que é isto. Sinto que é isto. Às vezes parece um bocado. Às vezes parece que simplesmente gostam de achincalhar por achincalhar. Não necessariamente o que foi, Ricardo. Não, acho que por acaso vamos encerrar numa nota muito engraçada isto. É assim, eu não... É tal coisa, a partir do momento em que eu vejo um debate tão demagogo, tão populista, porque ainda por cima isto vindo dos partidos que acusam a direita de ser populista, é complicado ser-se mais populista do que dizer às pessoas votem em mim que eu sou pelos pobres e aqueles gajos são pelos ricos e estão contra vocês. É um bocado difícil ser-se mais populista do que isto, ser-se mais demagogo do que isto. E quando eu vejo isto em literalmente todos os debates e todo o discurso, torna-se difícil. Como não ficar com esta sensação? E isto é assim, e eu conheço muita gente que é capaz de votar BE, porque lá está, porque se calhar foge um bocado a toda esta vida política do dia-a-dia. Eu pessoalmente, não... Faz mesmo espécie. E acho que faz muito mal à saúde da vida política portuguesa. Totalmente. E acho que se deixamos aqui alguma nota é que... Votem PNR! Todo o sistema em si é muito mau. Sim, e precisa de uma reformulação rápida. Eu acho que se é a coisa que estes últimos anos têm vindo a provar é que todo o sistema político, de uma ponta à outra, não consegue responder a rigorosamente nada. Quando tu estás num momento, num dos melhores momentos em termos de contexto internacional, e mesmo assim as pessoas estão o ordenado mínimo Está tudo e estagnado. o ordenado médio. Não, nós não estamos a falar de agora. Assim? Nós não estamos a falar de agora. Nós não estamos a falar destes últimos 4 anos, é não isso estamos que eu a falar estou a dos últimos 8, estamos a falar dos últimos 20, 30, 40. Exatamente. Temos um país, o Rui Rio disse isso, o Santana Lopes disse isso, o Carlos Guimarães Pinto da Iniciativa Liberal disse isso. O país está estagnado. Fez-se uma revolução para o país supostamente começar a andar para a frente e o país está estagnado há décadas. Se calhar há que repensar. Exatamente. E vamos acabar o vídeo, porque tem de ser, porque senão ficamos aqui mais tempo a falar. Exatamente. Vamos guardar esse falatório todo para um outro vídeo. Exatamente. Redes sociais. Exatamente. Instagram, Twitter nós somos pouco ativos. Facebook, Nas já outras sabem. somos mano. Duas treta podcast em todo lado, já sabem pessoal, no Anchor depois estamos no Spotify, no Apple Podcasts, essas coisas todas, depois também no outro Podbean, essas coisas todas. Pessoal, já sabem, comentem, partilhem, venham falar connosco, nós respondemos a toda a gente, se demorarmos um bocadinho é porque o João está a trabalhar e já sabem, contem connosco para fazer sempre as análises e voltem no dia 6. Exatamente, e calma que nós ainda nos vemos antes das eleições mesmo. Exatamente. Por isso, pessoal, portem-se bem. Até já. Lá e tchauzinho.